Olá, amigos do Repórter Diário. Hoje, em mais uma edição do RDTV, nós recebemos Tunico Vieira, vereador de São Bernardo, há 2 mandatos na Câmara Municipal. Já foi candidato a vice-prefeito, numa chapa junto com o Vicentinho, e agora tenta voo solo em 2012 em São Bernardo, é pré-candidato a prefeito. Primeiro, Tunico, eu agradeço a presença nos nossos estúdios, obrigado pela presença. Obrigado, Rafael, obrigado aí a todos que estão acompanhando a gente aqui no RDTV. Legal. Bom, primeiro, Tunico, a gente quer entender por que a pré-candidatura, por que você quer ser prefeito agora? Esgotou as possibilidades na Câmara, é uma nova etapa, qual que é a sua ideia? Olha, Rafael, eu sou movido a desafios. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que ter uma carreira de desafios para você poder crescer, né, politicamente. Aí a política não é diferente. Eu estou na vida pública há 20 anos, como você mesmo diz, já fui vereador, secretário. Acho que a política é dinâmica, eu estou sempre aberto a fazer negociações com o partido, né? Aquele jargão de você ser um soldado do partido é verdade. E eu coloquei o meu nome à disposição porque me sinto preparado, depois de 20 anos de vida pública e um currículo razoável, me sinto preparado para oferecer meu nome para os eleitores de São Bernardo. Vejo em São Bernardo uma quantidade pequena de opções para o eleitor, não acho bom. Eu acho que o eleitor, quanto mais candidatos existirem na cidade, melhor fica para você escolher. E nós estamos oferecendo o PMDB como um projeto de poder para a nossa cidade e fico feliz em meu nome ter sido aceito ali, pelo menos previamente, como o pré-candidato do partido. Seria uma tentativa de ter uma terceira via, sair dessa polarização PT, PSDB? Olha, o PMDB em São Bernardo, eu acho que tem essa característica e eu me fico muito confortável nele, é uma característica de ser um conciliador. O que nós fizemos para essa eleição? O que nós estamos programando para essa eleição? Nós juntamos pessoas com capacidade e com experiência administrativa. Porque se a gente for ver, o que hoje o eleitor, o cidadão espera do administrador? Ele espera o quê? Qualidade na prestação de serviço. Porque a prefeitura, o governo, o que é? É um prestador de serviço. Então eu costumo dizer o seguinte, ganhar a eleição, qualquer um ganha, né? Às vezes você tem uma projeção na mídia, às vezes você faz um trabalho voluntário e isso te dá o quê? Voto. Mas o difícil é administrar. E a população cansou de ter um serviço mal prestado, né? Não é o caso generalizado em todas as cidades, mas eu acho o seguinte, se você tem experiência administrativa, experiência política, a chance de você fazer um bom governo é grande. Tunico, o que se comenta muito nos bastidores da política de São Bernardo é que o PMDB se faria uma dobrada com o PT, a exemplo do que aconteceu em 2010, com Dilma Rousseff e Michel Temer, isso na presidência. Há também quem comente que o prefeito Luiz Marinho sai do governo, se ele se reeleger, para ser candidato a governador em 2014. Você trabalha com essa hipótese, primeiro, de ser vice dele, é o que se comenta muito nos bastidores, e segundo, de ser prefeito, depois de 2 anos? Não, eu acho assim, como eu disse, o PMDB está lançando uma pré-candidatura. É sinal que nós temos um projeto político para São Bernardo. Agora, eu tenho a consciência suficiente, e isso eu acho que todos os partidos têm, inclusive o atual prefeito, né, que ninguém governa uma cidade do tamanho de São Bernardo sozinho, sem alianças. Qual é a dificuldade? Eu digo, a dificuldade de uma conversa com um prefeito que está indo para a reeleição é muito grande por vários motivos. Ele já tem a pré-candidatura dele estabelecida, né, e com uma vantagem de estar administrando a cidade. Você tem recursos, você tem a máquina pública, lógico, usando legalmente, eu não estou falando em abuso do poder da máquina pública, mas você sai na frente. E isso faz com que as outras lideranças achem, né, que ele é o favorito. Então fica difícil você convidar alguém que está sendo candidato à reeleição para ser seu vice. Então esses convites têm que partir de quem? Dele. A proximidade com o PMDB existe a nível nacional? Lógico que existe. É a maior aliança feita no Brasil entre o maior partido no legislativo, certo? E a maior liderança política do século XX e começo do XXI, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa aliança pode se reproduzir? Eu acho que ela só se reproduzirá se tiver realmente uma conversa política em outros níveis, no nível estadual e no nível federal, até com o Dr. Michel, com o Lula. Se não, eu acho que os partidos caminharão cada um com a sua candidatura. Por quê? Porque não existe eleição para vice, né? Existe esse ano eleição para vereador e para prefeito.
O PMDB optou em ter um candidato a prefeito e de ter candidatos a vereador. Nós temos 50 pré-candidatos, então a nossa chapa está completa. Até lá, se conversas existirem, existe gente dentro do PMDB que defende essa linha que você programou. Só que isso não cabe a mim, né? O que eu fiz foi oferecer o meu nome. Eu acho que essas lideranças que trabalham essa ideia devem continuar trabalhando. Mas não esquecer que o projeto do PMDB é ajudar a administrar uma cidade do tamanho de São Bernardo do Campo. Você falou de articulações a outros níveis, nível estadual, nível federal. A articulação do Chalita, por exemplo, que é pré-candidato a prefeito em São Paulo, você acha que pode respingar aqui no ABC e especificamente em São Bernardo, no seu caso, na sua pré-candidatura? Olha, eu acho assim, então fazendo uma análise, vamos imaginar que eu não fosse do PMDB e não fosse pré-candidato, mas assim, como professor de ciência política lá da Universidade Metodista, que muito me orgulha, eu vejo assim, a candidatura do Chalita, se ela acontecer a prefeito, ela é excelente para mim. O Chalita é uma pessoa jovem, bem preparada, com um discurso afinado, é professor, né, como eu, enfim, tem um perfil, a idade, mas lógico, eu não vou comparar, né, a quantidade de publicações, mas enfim, ajuda a nossa candidatura aqui a prefeito, ajuda muito. Por quê? Porque ele tem tempo na TV, nós não temos, enfim, ajuda muito. Se o Chalita não sair candidato e se reproduzir essa aliança com o PT, também eu acho que acaba influenciando aqui. Aí, de uma outra maneira, eu acho que acaba influenciando até numa composição. Isso, eu veja bem, não é o que eu quero, não é o que eu prego, é o que eu vejo no cenário. Por quê? Vamos fazer a seguinte observação. São Paulo é a maior cidade da América Latina. E São Bernardo é a 11ª do Brasil, é a 2ª ou 3ª do estado. Quer dizer, depois da eleição da capital, a mais importante é a de São Bernardo do Campo. Inegável isso, por ser a terra do ex-presidente, pelo orçamento, pela visibilidade que ela tem no cenário nacional, pela reeleição ser de um ex-ministro do governo anterior, ministro da República. Então eu vejo que elas estão muito próximas, não só em distância, mas o quê? Em importância no cenário nacional e não para agora, para as eleições de 2014. A gente falou dessa possível dobrada PT e PMDB, mas recentemente o PMDB de São Bernardo se reuniu com o PSB, que é outro partido forte em São Bernardo, tem uma bancada grande. Sim. Dá para sair jogo aí entre os dois partidos? E aí eu estendo a minha pergunta. Há conversas, por exemplo, com o PPS, com o PSDB? Claro, isso citando outro cenário, que não inclui o PT, no caso. Olha, nós dividimos as missões dentro do partido. São 3 as lideranças partidárias hoje do PMDB que trabalham a eleição de 2012. Eu me comprometi a viabilizar a minha pré-candidatura a prefeito. Vanderlei Joelli, presidente do partido, se comprometeu em buscar outros partidos e fazer um leque de alianças. E o outro vereador, Gilberto França, se programou para organizar a chapa de vereadores. Nós dividimos o serviço, né? Então, a parte de articulação com outras legendas, eu sei que ela está acontecendo, não tenho autorização para falar. Por quê? Porque senão também a gente quebraria aí uma dinâmica da política que às vezes é você guardar o sigilo até o momento certo. Mas existe sim essas conversas, eu acho que elas estão adiantadas com alguns partidos. A primeira conversa com o PSB eu acabei encaminhando, eu e o Gilberto, pela proximidade que nós temos com os vereadores na Câmara. Nós, em muitas oportunidades, discutimos os projetos com a bancada do PSB antes de votar, a gente tem votado junto. Né? E isso favoreceu uma aproximação entre o Herédia, que é o presidente do PSB, e o Vanderlei, presidente do PMDB. Agora eles estão conversando. Então, se depender da gente, mim, do Sérgio Demarque, das pessoas, a gente estaria junto já há algum tempo. O PSB pode, por exemplo, ocupar o cargo de vice, seu? Esse convite nós já fizemos. E ali a gente se sente à vontade para fazer, porque eu entendo que nós estamos no mesmo nível. Né? E isso nós já fizemos, está à disposição o jogo, como também abrimos a oportunidade de discutir a minha pré-candidatura. Que isso daí eu não vou fazer, se alguém for fazer isso, é o presidente do partido, porque eu me coloquei à disposição para ser pré-candidato do partido e sou candidato se assim for a determinação da convenção. Eu sou candidato. Candidato? A prefeito. Só se a convenção não me homologar ou tiver um outro rumo, mas a minha disposição é até o final. Legal. Bom, hoje nós recebemos Tunico Vieira, vereador de São Bernardo, foi secretário durante o governo Dib, foi candidato a vice-prefeito junto com o Vicentinho, hoje deputado federal, e hoje
está aqui estabelecida a pré-candidatura dele à Prefeitura de São Bernardo em 2012. Bom, obrigado pela presença. Tunico. Obrigado você, Rafael. Obrigado a todos aí que participam dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Mais informações eu estou à disposição, é www.tunicovieira.com.br. Muito obrigado. O pessoal que está em casa pode conferir essa entrevista no nosso site também, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.